Bom, hoje eu vou te falar exatamente o que eu faria se eu estivesse começando na programação hoje. Eu vou te falar a ordem que eu faria essas coisas, mas principalmente o que eu iria priorizar se eu quisesse virar programador em 2024. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Giovanni, mas nas redes sociais sou conhecido como DevGil. Já trabalho como programador faz uns 6 anos, e nesses 6 anos já trabalhei em grandes empresas do Brasil, já trabalhei na Holanda em tempo integral e morei lá, e hoje eu presto serviço de forma remota para empresas dos Estados Unidos. E vivo como nômade digital. Inclusive, esse vídeo aqui é em João Pessoa, e se você quer acompanhar essa rotina de dev e de viagem, me segue lá no Instagram, @DevGil. Mas bora lá pro seu plano para virar desenvolvedor. A primeira coisa que eu faria seria definir uma área de atuação. E aqui eu não estou falando para você definir entre front-end e back-end, algo mais específico, mas sim algo mais macro, se você vai seguir para a área de programação de jogos, programação web ou programação mobile. Mas o que eu recomendo para você que quer virar programador e entrar no mercado é ficar ou entre web ou entre mobile, que são as áreas que eu vejo que tem mais oportunidade no mercado e similaridade entre elas também. Eu focaria em web. E se você ainda não está muito habituado, basicamente programação web é que vão fazer sistemas que rodam no seu navegador. E por que eu acho isso muito interessante? Primeiro, existem mais sistemas que só rodam no navegador do que só rodam em aplicativo, porque a maior parte dos sistemas que rodam em aplicativos também tem a sua versão de navegador. Exemplo do próprio YouTube que você está assistindo esse vídeo. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, e aí ele foi desenvolvido por um programador mobile, ou você pode estar assistindo pelo site do YouTube, que aí foi desenvolvido por programadores web. Então web acaba tendo mais oportunidades, sendo uma área mais vasta. Segunda coisa seria aprender essa área de ponta a ponta. Então o que eu quero dizer aqui é você não querer desde o começo se especializar em algo, porque vai ser mais difícil para você entrar no mercado e para você construir um portfólio, que vai ser o próximo ponto que a gente vai falar. Só que com ponta a ponta eu quero dizer, vou entrar em web, vou focar em front-end. Você não está no momento de decidir aonde você vai focar, você está no momento de conhecer como as coisas funcionam. No caso da web e do mobile seria parecido também, você vai aprender o front-end, o back-end, o banco de dados e o mínimo ali de servidores para entender como você deixa essas soluções disponíveis. E para mim isso faz muito sentido porque hoje o mercado está indo para um caminho mais de generalista, então tem muito mais vagas full stack que eu vejo sendo abertas, principalmente para júnior. Está sendo cada vez mais raro achar uma vaga para júnior que seja focada em alguma área, tipo front-end ou back-end. E tem outra questão que é o seguinte, você não tem ainda conhecimento suficiente para querer escolher a área que você vai atuar. E não tenta decidir isso vendo média de salário de front-end e back-end. Nas duas áreas eu conheço programadores front-end e back-end seniors que ganham um salário de 12 mil reais, e nas duas áreas eu conheço programadores front-end e back-end sênior também que ganham salários de 30, 40 mil reais trabalhando para fora. Então assim, nas duas áreas você tem um potencial de ganho muito grande se você for se especializar no futuro em vez de continuar como full stack, o que também é uma opção para ganhar muito dinheiro. Só que a tendência é que você vai conseguir ser melhor na que você curtir mais, e você não vai descobrir isso vendo por cima alguém falando qual prefere, ou vendo uma aula ou outra. Então é importante você conhecer as duas, aprender pelo menos uma boa base, tanto do front quanto do back, porque isso vai te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego e saber bem qual área você se identifica melhor. Pô, terminei de gravar o vídeo agora que eu lembrei que eu esqueci de falar algo importante. Se você já está decidido em virar um programador, mas não tem muito claro o que e como você deve fazer, não perde tempo. Aqui na minha bio você tem um link onde de graça você vai se inscrever e eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato para te ajudar a montar esse plano estratégico para você sair do zero e de fato iniciar na carreira como programador. Então aproveita para se inscrever lá, mas assiste esse vídeo até o final. E o terceiro passo, que é muito importante para mim, é nesse que a maior parte das pessoas erram e por isso não conseguem entrar no mercado, é esquecer essa parada de papel, parar de focar em papel e começar a focar em projetos. E assim, é muito importante você fazer isso, porque se você não mudar esse foco, você nem vai ser chamado para entrevistas. Porque o mercado hoje, ele está saturado de pessoas que se apoiam no papel. Qualquer um hoje pode ir na Udemy, compra um curso de 20 reais ali, deixa rodando a noite inteira, no outro dia você tem um certificado. Esses certificados cada vez mais estão valendo menos. Na faculdade é a mesma coisa, o que você mais vê quando você vai numa faculdade, é que eu não estou querendo dizer que a faculdade é inútil ou não, para mim não é a melhor forma de começar na programação. Tudo isso que eu estou falando eu faria por conta, depois entraria na faculdade de conseguir meu primeiro emprego, mas enfim. O que você mais vê é a pessoa que sai com diploma da faculdade, ou seja, focaram no papel, mas sai sem habilidade nenhuma, sem conseguir entrar num time para contribuir para o desenvolvimento, né? E da mesma forma isso acontece com cursos livres também, pessoas que só deixam passando ali as videoaulas para pegar o papel e no final não conseguem agregar para as empresas. Então, cada vez mais as pessoas já estão ligeiras com isso, já estão acostumadas com isso. E aí, como que você vai conseguir se diferenciar e de fato entrar no mercado? É mostrando que você sabe fazer o que você está falando que você sabe fazer. Porque o papel hoje em dia nada mais é que uma prova que você passou pelos vídeos, né? Então, o que vai te dar essa prova vão ser projetos. Então, você criar projetos que mostrem o seu conhecimento e também que vão te guiar, né, a estudar e aprender mais com os desafios desse projeto. E aqui você não vem com essa parada aí dos bootcamp que você vê no YouTube
fica só seguindo passo a passo, sem aprender de fato. É importante que seu GitHub ele tenha projetos, ele vai contar uma história ali da sua evolução, ele vai ter as suas atividades ali, vai mostrar que você é um cara que está de fato estudando, e aí você vai criar projetos que vão de fato simular as dificuldades que você tem no dia a dia. Você vai criar coisas ali que vão tendo mais complexidades, que vão tendo mais relacionamentos entre as entidades, eventualmente também conexão com outros sistemas, enfim, não vamos tão a fundo nesse ponto, que isso é um tópico para um vídeo inteiro, mas o principal é você mudar essa cabeça de papel para projetos. Priorize projetos e fazer projetos, sofrer, né, apanhar para fazer esses projetos, mas aprender de fato. A gente não tá numa área que nem medicina, né? Tipo, medicina de fato é importante o papel, para advocacia é importante a OAB, porque não tem como eu fazer um teste na hora de contratar alguém para um médico e falar, ó, abre esse corpo aqui, deixa eu ver como você faz a cirurgia, para ver se eu vou contratar um médico. Então eu preciso confiar naquele papel. Agora, com a programação, a gente tem inúmeras formas de ver se a pessoa sabe ou não fazer o que ela está falando que sabe, sem ser pelo papel. Por exemplo, vendo o GitHub dessas pessoas, né, vendo esse histórico, depois passando um teste de código e tudo mais. E depois, o quarto ponto, aí sim, seria começar a focar em aplicações. Eu acho muito importante você ter em mente essa ordem, porque senão você não vai conseguir sair do lugar. Você vai basicamente gastar muito tempo aplicando para a vaga, tentando arrumar um LinkedIn que não tem nada de interessante, tentando arrumar um currículo que não tem nada de interessante para você colocar nele, e vai se frustrar porque não estão te chamando para entrevistas. Então, depois que você cria esses projetos, aprendeu de fato, tem um portfólio, aí é legal você colocar e criar um currículo, dedicar um tempo para escrever um bom currículo, nesse currículo mostrar essa experiência que você adquiriu mesmo sem ser contratado, com seus portfólios, com seus projetos, mostrando as habilidades técnicas, focando nas habilidades técnicas e no que esses projetos fazem, sem ficar enchendo linguiça como, eu sou comunicativo, eu sou prestativo, sou proativo. Ninguém vai medir isso pelo seu currículo. Então é importante que antes de se preocupar em mandar o seu currículo, você se preocupe com esses passos anteriores, que vai ser ter algo para colocar nesse currículo que vai chamar a atenção dos recrutadores. Tenha sempre em mente que o primeiro investimento que a empresa vai fazer em você é te entrevistando. Eu, por exemplo, trabalhando tanto no Brasil quanto na Europa, eu já fiz muito papel de entrevistador. Nessas empresas, muitas vezes me mandavam os currículos depois do RH fazer uma triagem inicial. Eu falava às pessoas que eu queria entrevistar, e aí depois ia eu e outro desenvolvedor sênior, ou eu e um coordenador para fazer essa entrevista, né? Nesse tempo de carreira, eu já devo ter feito mais de 100 entrevistas para contratar esses desenvolvedores. E aí você imagina, meu último contrato no Brasil, não vou nem falar de valores de fora, mas no Brasil foi de R$110 a hora. Ou seja, a empresa estava pedindo para eu gastar 1 hora entrevistando essa pessoa e mais um coordenador. Vamos colocar que o salário dele fosse a mesma coisa. Então, para cada pessoa que a gente estava entrevistando, a empresa estava gastando pelo menos R$220, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, e a gente estaria entrevistando um possível candidato. Então, as empresas não vão ficar chamando todo mundo, vão chamar quem o currículo de fato mostra que essa pessoa pode vir a ser um desenvolvedor para aquela empresa. Então, não espere com um currículo vazio ou sem algo relevante ser chamado para entrevistas. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Deixa o like aqui embaixo, comenta o que você achou. Não deixa também de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram para acompanhar minha rotina e ter dicas diárias sobre programação. Fechou? Tamo junto e um forte abraço.